Graça e a paz de Jesus. Quero compartilhar com os irmãos os textos que se encontram em Mateus, capítulo 8, do verso 1 ao verso 4. Fala sobre a cura de um leproso. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou e dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus estendeu a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ficar limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-se ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Amém. O tema é pureza para impuros. O estado desconsolador do leproso. Ele estava maluco, doente, expulso da sociedade, impuro, incurável. O que esse leproso fez? Esse leproso foi até o Senhor Jesus Cristo na presença de todos, quebrando um protocolo, porque o leproso tinha que usar um sino e dizendo que ele era leproso. Ninguém poderia se aproximar dele, ele teria que se esconder das pessoas para não ser apredejado. Então, nesse momento que Jesus tinha acabado de proferir o Sermão do Monte, nesse momento que Jesus tinha descido, tinha mostrado que ele era o rei, que ele era o salvador, esse leproso se encontrava num estado totalmente deprimido. E o que esse leproso fez nos chama a atenção, porque muitas pessoas hoje em dia carecem de Jesus, precisam de Jesus. Talvez você não tenha uma lepra, que naquela época era incurável, mas talvez você tenha uma demanda e não se aproxima de Jesus, e você fica com o coração pesaroso. Você que já ouviu falar de Jesus, você que talvez que já presenciou algo maravilhoso que Jesus fez na vida de uma pessoa e mergulhado ao pecado. Mas esse leproso, ele toma atitude, ele realmente quer que Deus mude o seu cenário. E o que ele fez? Ele foi até o encontro de Jesus na presença de todos, coisa que nenhum leproso poderia fazer. Segundo, confessou a sua impureza a Jesus. Terceiro, foi em profunda veneração e com clamor ardente, porque o texto nos diz, no versículo de número 2, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiser, ele pode purificar. Ele adora o Senhor. Ele reconhece que Jesus Cristo é o Senhor. Ele reconhece que somente Jesus poderia limpá-lo de toda aquela impureza. E o texto nos diz que ele chega com humildade. Ele chega assim,
se aproximou, adorou o Senhor. Se quiseres, Senhor, o Senhor pode mudar minha vida. Se quiseres, Senhor, hoje mesmo eu sairei daqui limpo. Ele chegou com humildade, não chegou com arrogância, não chegou se achando que era merecedor de nada. Nós não merecíamos nada, nós não merecemos nada. Tudo que temos e que somos é somente pela graça e pelo amor de Deus. A Bíblia nos fala de um homem, um general famoso, Naamã, era conceituado, tinha diplomas e mais diplomas na sua sala, nas paredes. E ele era associado ou general que ganhava as guerras da Síria. E uma menina que ficou cativa aos cuidados da sua esposa ousa falar de Deus. E ele fala de Deus e houve o que? Um reboliço na vida de Naamã. Naamã foi ao encontro de Eliseu. Ele pensava que iria estender-se um tapete para recebê-lo. Não, ele manda um de seus moços dizer: vai-se ao rio Jordão e mergulha 7 vezes, e a sua pele se tornará como a criança. Isso aconteceu. Ele conheceu que não há outro Deus além do nosso Deus, o Deus gracioso, o Deus que de fato age no lugar em que nenhum humano pode fazer. Nenhuma divindade que é de barro, é de prata, é de bronze ou é de ouro. Mas esse leproso chegou com humildade diante de Jesus. Ele sabia que era impuro. Ele foi com uma profunda veneração e com clamor ardente. Mas ele vai no sentido de humildade, se quiseres. Nós vivemos hoje em dia um evangelho de facilidade. Um evangelho em que muitas pessoas estão colocando Deus na parede, que Deus tem que fazer, que Ele é obrigado a fazer, que Deus de fato tem que fazer. Deus é gracioso, Deus é misericordioso, Deus é cheio de graça. Mas esse leproso nos ensina como nos aproximarmos de Deus. Esse leproso nos ensina que a humildade é a arma para que de fato possamos conseguir algo através de Jesus. Não só a cura de um câncer, a cura de uma pessoa que está imersa à cama durante longos anos. A Bíblia fala de uma mulher do fluxo hemorrágico que 12 anos padecia, Jesus a curou, e outros exemplos mais. Nós precisamos de fato de ter isso em mente, de que ele foi com uma profunda veneração e clamor diante de Deus, mas com humildade. Ele creu como uma criança que Jesus poderia curá-lo, mas ele falou: se quiseres. Mas no fundo do seu coração ele queria, e ele creu como uma criança que Jesus poderia curá-lo. Segundo lugar, o que o Senhor fez por ele, nessa humildade, nessa adoração, nessa dependência de Jesus, na sua total incapacidade de conseguir algo por si próprio. Nós não conseguimos fazer nada por nós mesmos. Jesus chegou a declarar: sem mim nada podeis fazer. Jesus também chega a afirmar que eu e o Pai somos um.
Quem vê a mim, vê o Pai também, na época da sua fase térrea na terra. Jesus é o único que pode dar soluções para os seus problemas. Jesus é o único que pode reverter o quadro sombrio da sua vida. Jesus é o único que pode trazer uma esperança viva ao seu coração. Jesus é o único que pode lhe dar salvação. Jesus é o único que pode lhe dar um coração novo, um coração que é tirado de pedra e lhe dá um coração de carne, um coração sensível, um coração que adora, um coração que se rende aos pés do Senhor. De nascer de novo, de nascer do alto. Você, quando é transformado em uma nova criatura em Cristo Jesus, você tem a oportunidade, na hora das angústias da sua vida, na hora das vicissitudes da sua vida, você tem a condição de chegar ao trono da graça, por meio de Jesus Cristo, pelo seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. E você pode entrar na presença de Deus no seu quarto e clamar por misericórdia pela sua vida, clamar por misericórdia pela vida dos seus filhos, clamar que Deus traz uma restauração, uma reviravolta no meio da sua família, no meio do seu trabalho, nas coisas futuras que você deseja e anseia. E Jesus aqui ouviu a súplica do leproso, pureza para os impuros. Jesus quer isso. Jesus quer transformar a sua vida vil em uma nova vida que exalta a Deus, que glorifica a Deus, que ama a Deus, que adora a Deus e que o busque de todo o seu coração. E Jesus aqui, ele ouviu a súplica desse homem impuro. Tocou no leproso algo que ninguém faria. Jesus quebrou o protocolo, porque o texto nos diz que o texto nos afirma que, já no verso 4, disse-lhe então, Jesus, olha, não diga para ninguém, mas vai e mostra ao sacerdote, e para fazer a oferta que Moisés lhe disse. Mas já no outro versículo, no versículo 3, Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero ficar limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Quantas pessoas hoje em dia vivem sem esperança? Quantas pessoas hoje podem ter a pureza para você que é impuro? Quantas pessoas estão andando no caminho de morte? Quantas pessoas acham que a sua vida não tem valor algum? Tantos pais não têm mais esperança de ver seus filhos na presença de Deus. Quantas novidades hoje os jovens entram numa onda e o mar fica revolto, eles não conseguem sair. Sansão é exemplo disso. Sansão não queria ouvir os seus pais. Sansão ignorou que ele era um nazireu. Sansão era um servo consagrado ao Senhor. Sansão deitou no colo da tentação que é de Dalila. E nessa armação, Dalila consegue o segredo de Sansão. Sansão é aprisionado.
Sansão tem os olhos furados. Sansão, de fato, ficou escravo dos seus inimigos. Sansão foi escarnecido. Sansão foi realmente zombado. Mas quando ele viu que não tinha esperança alguma, ele pede a Deus que lhe desse força uma vez só. E Sansão, com a sua força que Deus o dera, conseguiu, no meio daquelas muralhas fortes, destruir todos. Mas ele também pereceu. Mas ainda um bojo de esperança para você. Muitas pessoas não acreditam mais em Jesus. Tudo hoje em dia que a mídia produz é um engodo. Tudo hoje em dia que está se oferecendo na mídia é algo falso, que não traz felicidade para ninguém. Pelo contrário, pode trazer uma fama passageira, pode trazer algo que parece trazer uma alegria, mas não traz alegria, traz a morte. O único que pode purificar você, o único que pode libertar você é Jesus de Nazaré. Em João 8,32 ele chega a dizer que se vocês querem ser libertos, vocês devem me conhecer, porque a verdade vos libertará. E a verdade é quem? A verdade é Jesus, aquele que vê o mundo, aquele que nasceu pela obra divina do Espírito Santo. Este Jesus de Nazaré não mudou. As coisas podem estar mudando em todo o mundo, mas Jesus não mudou. O seu amor é eterno, ele resgata qualquer pessoa, ele ama a todos, ele não faz o que? Acepção de pessoa. Esse Jesus ama você, esse Jesus pode mudar a sua vida, esse Jesus pode sim criar uma nova história para você, esse Jesus pode sim regenerar você, esse Jesus pode mudar radicalmente a sua vida. Porque Jesus não mudou, ele é o mesmo ontem e hoje e será eternamente. Tudo pode estar mudando ao seu redor, mas o amor de Jesus por mim e por você jamais acaba, é um amor infinito. E esse leproso, e conseguiu a pureza, que estava impuro, ele suplicou Jesus, Jesus ouviu, Jesus tocou nele, algo que ninguém poderia fazer. Jesus quebrou o protocolo da sua época, e até hoje ele quebra protocolo ainda. Então a modernidade não é algo que Jesus não pode fazer. Jesus pode salvar você na cama do adultério, Jesus pode salvar você no meio das drogas, Jesus pode tirar você que está prometido a morrer através das companhias que você anda. Jesus pode resgatar você, só Ele pode trazer a alegria que você tinha antes de entrar nos caminhos arenosos, antes de entrar no caminho de fato arenoso. E cada vez que você caminha nesse lugar arenoso, seus pés vão se afundando, e cada vez mais você não vê o que é a esperança de vida, de retorno, de uma vida de alegria, uma vida realmente de que possa exalar Jesus, uma vida ética, uma vida moral, uma vida de verdade que você pode viver somente em Jesus. Louvado seja o teu santo nome. Mas não somente isso não. Ele tocou no leproso,
algo que ninguém poderia fazer, Jesus praticou a misericórdia que havia anunciado a quem? Ao homem, ao centurião, o seu amado e estimado servo do Senhor, porque o verso 7 e 8 nos diz assim: Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, Senhor, não sou digno que entre na minha casa, mas apenas mande uma palavra e o meu rapaz será curado. É a fé. A fé. Senhor, mande uma palavra. Porque a palavra de Deus é a palavra que não falha, que não volta vazia, é palavra de vida, é palavra de transformação, é palavra que de fato traz o que? Salvação, alegria indizível somente em Jesus. Mas Jesus também fala para esse leproso que era impuro e teve a pureza em Jesus, porque ele adorou a Jesus, ele creu em Jesus, ele não vai com arrogância, ele vai com humildade, ele entende que só Jesus poderia trazer a esperança que estava morta no seu coração. E Jesus chega a dizer para ele assim, mandou ao sacerdote para testemunhar que estava limpo. A cura, a grande transformação precisava ser manifestada. Mostrar ao sacerdote, dizendo que agora eu sou livre. Agora de fato eu posso andar sem me esconder, sem dizer que eu sou leproso, sem dizer que eu sou impuro, sem dizer que eu não faço mais parte da sociedade. Agora Jesus me libertou, me curou, e agora eu vou testemunhar, eu vou manifestar a graça de Jesus, eu vou manifestar o grande amor de Jesus que mudou a minha vida por completo. É isso que Jesus faz numa vida imersa ao pecado, em atos e atitudes que você tem cometido. Eu sou alvo disso. Eu andava nas orgias, eu bebia demais, eu de fato, muitas vezes, deixava minha esposa sozinha. Dizia para ela que iríamos sair à noite, comprar um belo vestido para ela. Eu chegava em casa bêbado, totalmente embriagado. E ela dizia somente uma coisa para mim: você é inteligente, você é um bonito, ou você está se perdendo. E eu tinha meus avós e a minha mãe, que graças a Deus é viva. Ela orava por mim incessantemente. E pela graça de Jesus, pelo imenso amor de Jesus, Ele transformou a minha vida. Me deu um novo viver. Me deu algo que eu jamais poderia imaginar. Ser um servo de Jesus e ser um porta-voz da mensagem de salvação para as pessoas. O Evangelho é o poder de Deus para que todo aquele que nele crê. O Evangelho transforma as pessoas. O Evangelho muda a vida das pessoas. O Evangelho é a boa notícia. E você pode ter
a sua vida transformada. Não há desesperançado para Jesus. Não há pessoa que se acha que não tem mais jeito para a sua vida. O bom pastor pode transformar a sua vida como transformou a minha. E você tendo essa transformação, tendo o toque restaurador do Espírito Santo, você terá lutas sim, mas você terá sempre a companhia eterna de Jesus. Que Deus assim te abençoe. Que a mensagem transforme o seu coração. E você pense que só Jesus, a vida eterna e plenitude de alegria. Deus te abençoe.